obrigado pela presença de vocês. Estamos aqui em Campinas, né? Alguém falou alguma coisa? Já perguntas daqui a pouco. Puxa o microfone. Ajustar? Melhorou? Valeu. Tava lembrando ainda há pouco, faz umas 2 semanas, estava lá no Rio de Janeiro. Aí tive uma reunião perto da casa do Eduardo. Aí saindo da reunião, dei uma ligada pra ele. Aí como ele estava em casa, subi lá, que a casa do Eduardo é um templo nerd, né? Você não tem noção. Assim. Você entra, tem vários pôsteres originais assim, da Segunda Guerra Mundial, que ele é um estudioso disso, né? Tem o local reservado para se jogar RPG, tem uma mesa para se jogar RPG no quarto dele. Todas as action figures do mundo estão espalhadas, assim, aqueles D20, aqueles livros de RPGs que só tem no estrangeiro, você manda trazer. Eu tava lembrando, tava lá, aí a gente tava conversando bastante sobre o mercado editorial, sobre as nossas coisas. Daqui a pouco comecei a Eduardo do quarto com uma calça de jiu-jitsu, sei lá, um kimono de jiu-jitsu. Aí ele sabe, né, que eu gosto de artes marciais, eu não sabia nem que ele praticava jiu-jitsu. Aí, tudo bem que assim, o Eduardo tem umas coisas meio estranhas. Quando você vai no carro dele, por exemplo, uma vez eu peguei carona com ele, eu olhei debaixo do meu banco, tinha um taco de beisebol embaixo dele. Aí eu perguntei pra ele, por que você carrega um taco de beisebol embaixo do seu banco? E ele respondeu, cara, vai que tem um apocalipse zombie. Aí fui com ele até a academia lá. Aí até que eu tava cumprimentando as pessoas, né? Ele foi lá pro tatame. Aí passou o mestre. Aí fui cumprimentar o mestre dele. Eu falei, mestre, eu sou o Rafael, sou amigo do Eduardo, vim conhecer a academia. O mestre dele virou pra mim e falou, Eduardo Tijolo? Como é que é, mestre? Eduardo Tijolo. Eu fiquei pensando, por que isso não vem na capa do Filhos do Éden? Já imaginou como é sério? A Batalha do Apocalipse de Eduardo Tijolo. Lambda, né? Galera, obrigado pela presença. Não é tijolo, é tijolão. Olha! Pelo menos é um apelido bom, né? Então, assim, obrigado pela presença aí, de todos vocês, assim. A gente... aqui tem oportunidade, assim, depois a gente vai ter um papo solto, assim, a gente vai falar algumas besteiras aqui, depois vocês perguntem e tal, porque a gente fala muito pela internet, só que são poucas oportunidades que a gente trocar ideia, assim, né? Então aproveitar esse espaço aí para falar um pouco, sei lá, qualquer comentário que vocês queiram fazer e tal, vai ser legal também. Então agradecer a presença de vocês, do Rafael e da Carol, que estão com a gente aí e tal. Rafael fazendo revelações aí. Mas obrigado mesmo aí pela presença de vocês, assim, fico bastante feliz, assim, de estar cheio, sinal de que a galera está gostando. Beleza? Obrigado por todos aí. Vamos pensando nos comentários, nas perguntas, depois da apresentação dela, a gente vai trocando ideia. Oi pessoal, eu tô de gaiato aqui, era a palestra dele sempre também, mas muito obrigada pela presença de todos. Eu lembro, há um ano atrás, eu estava sentadinha aí assistindo o Eduardo, e assim que tudo começou, que eu conheci eles, e estamos agora com os livros aí, vai ser muito divertido o bate-papo de hoje. Espero ver as perguntas criativas dos nerds aí, tá bom? Primeiro é sempre difícil, depois... Tem alguém para levar o microfone aqui? Lá vai esse maluco. Bom, sou de Presidente Venceslau, interior de São Paulo, um pouco distante daqui, a caminhada foi longe, mas está valendo a pena. Conheci o livro Filhos do Éden, também a Batalha do Apocalipse, através do Jovem Nerd. Enfim, como todos estamos aqui, fomos brindados com uma boa literatura, né? E como eu também sou um filho de RPG, jogo bastante RPG e tal, tem uma galera de Venceslau que é bem aficionada por esse produto também. Então, vindo de Venceslau, teve alguns amigos que tiveram muita vontade de estar aqui, mas infelizmente não tiveram oportunidade, né? Como eu trabalho na região, acabou juntando o útil ao agradável.
Tem uma sessão de RPG, não sei se você conhece, eu vi algumas citações assim, dentro da Batalha do Apocalipse, que se aproximam muito, chamado Trevas e tal. Queria saber se você já jogou, já viu, já participou e tal, aqueles círculos da Shamira, aquelas coisas e tal. Tem bastante ligação, esse tipo de coisa assim? Não. Trevas eu nunca joguei, né? RPG. Eu sempre jogava... Oi? Eu sempre jogava muito Dungeons and Dragons, né, que foi as principais referências pra mim. White Wolf também joguei pra caramba também, durante algum tempo e tal. Vampire, Wolf, Wraith, Mago, todas essas... Mas Trevas eu nunca joguei não. Mas essas coisas, essas referências vêm muito, na verdade, de coisas que eu estudava também. Sobre os feitiços, especialmente os quadrinhos da Vertigo, que eu acho que são fascinantes, assim, quem não conhece, vale a pena conhecer. Eu adorava quadrinhos, né? Quando eu era garoto, eu lia X-Men, lia Homem-Aranha, Super-Homem, ainda continuo gostando. Aí quando eu comecei a ler Monstro do Pântano, depois John Constantine, quando eu comecei a ler Sandman, eu falei, cara, o que eu estou fazendo aqui dentro do X-Men, né? Porque é maneiro realmente, mas pô, a filosofia que o cara coloca ali é fascinante. Então, basicamente vem dos quadrinhos, essa coisa no meu caso, a coisa da magia no jogo. Não, bacana. Só pra terminar, que a gente tá tendo um bate-papo entre os nerds aqui, a gente vê bastante essa coisa de RPG no Jovem Nerd e tal. Aí surgiu uma ideia, né? Até comentei pro pessoal aqui. Uma ideia, se surgir um dia você fazer uma ação promocional com a galera, entre os leitores do seu livro, de você mestrar uma mesa de RPG pra galera que curte, às vezes até dentro do universo da Batalha do Apocalipse mesmo. Seria bem legal, e eu, como o cara que deu a ideia, não precisava ser sorteado nada. Mas seria fascinante o RPG de sair mestrado por ti. Beleza, então. Obrigado, Eliane. Eu acho que tá preso na porta, hein? Quero complementar que no RPG Con desse ano, o Eduardo não pôde ir, porque ele teve um compromisso. Acho que o fio do microfone tá preso na porta. Aí eu fiz a palestra, eu e o Leonel Caldela, Por isso que não dá talvez pra alguns de vocês explicar. devam conhecer o Leonel. Ah, é curto mesmo. Ele escreve os livros, os romances de Tormenta. Mas a ideia da organização, que não deu para acontecer, mas pode ser que de repente, quem sabe ano que vem, né? Era que tivesse uma mesa que seria mestrada lá pelo Leandro, que é da própria Demir, que é um viciado Supernatural, de todo esse assim. E seria eu, o Leonel e o Eduardo jogando e transmitido por streaming. Nossa. Sabe que vai jogar dele. Jornal Top. Eduardo. Desculpa. Não, pedindo um conselho de autor consagrado para aspirantes, né? Às vezes a gente tem uma ideia boa, uma ideia que a gente acha que é boa para escrever uma história, e você fica, pelo menos no meu caso, preso numa dicotomia: ou saio escrevendo, ou, especialmente no caso de um livro de fantasia, que você tem que criar um mundo novo, um universo todo, você fica preso entre, nossa, vou passar 5 anos planejando, enriquecendo, criando um monte de locais e de personagens, ou vou sair escrevendo a minha história. Então, assim, eu queria pedir um conselho seu: quanto tempo, mais ou menos, quando você se deu por satisfeito? Não, agora meu mundo tá bom, vou começar a escrever a minha história. Sobre esse equilíbrio, assim, de planejar uma história, criar um mundo e sair escrevendo, sair botando no papel. Não, eu acho assim, que antes de sair escrevendo, você precisa, como eu falei no Nerdcast de autores, você precisa ter não só um organograma, como uma linha guia de todos os capítulos, do princípio até o fim, para você não se perder no meio. Se você tiver uma linha guia, uma guia de todos os capítulos, você não tem problema, você não vai ter que vou pro próximo capítulo, o que eu vou escrever? Me perdi. Então é importante você planejar tudo antes de começar. Pelo menos é o meu método de trabalho. Eu acho que da maioria dos escritores, não sei se tem algum que vai escrevendo sem saber onde vai dar, mas eu acho isso meio perigoso assim, né? Agora, o mais importante de tudo também é você não pensar muito assim, tipo, eu vejo que eu ministro algumas aulas, né, de estudo literário, eu vejo que existe um receio assim dos principiantes de se aquilo tá bom, se aquilo tá ruim, se aquilo... Assim, cara, se você começar a escrever
pensando nisso, você acaba que não escreve, entendeu? Então você tem que, se você gosta de escrever, cara, escreva sempre. Se ficar ruim, ficou. A maioria dos meus livros são péssimos, assim, tipo, antes da Batalha do Apocalipse eu escrevi uns 10 livros que eu nunca vou mostrar pra ninguém, tá lá no baú fechado. São horríveis. Mas tem um chamado Cavaleiros do Apocalipse. Horroroso. Mas aquilo me ajudou bastante, assim, esse livro, inclusive, foi interessante, Cavaleiros do Apocalipse, que eu escrevi durante os 6 anos da minha vida, dos 12 aos 16, por aí, sei lá. E era engraçado como tem mais de 2.000 páginas escritas à mão em caderno espiral, escritas à mão. E é interessante como é que vai mudando, assim, tipo, aos 12 anos eu tinha algumas referências, mais Star Wars, depois foi mais espionagem, depois os mesmos personagens a escrita foi melhorando, os personagens foram mudando e tal, e foi uma aula pra mim. Então, o cara que quer ser escritor e tal, ele até me perguntaram também, se você não fosse escritor, se tivesse que trabalhar como, sei lá, com qualquer outra coisa, o que você faria? Você iria desistir e tal? Eu falei, não tem a opção de desistir, porque eu sempre escrevi como um cara que, sempre quis ser desenhista, o cara é médico. Nas horas vagas o cara está desenhando, tá lá. Então, quando você ama fazer aquilo, você acaba fazendo de qualquer maneira. Então não tem essa ideia de desistir. Não é questão de desistir ou de não. Quando eu gostava de fazer, eu gosto, você sempre está fazendo. Independente da profissão que eu tenha, se no futuro o que eu vai ser, o que vai acontecer, se eu vou continuar sendo escritor, se eu vou voltar ao trabalho de jornalista, mas eu sempre escrever. Então assim, as duas dicas planeje a sua história antes de começar, escreva sempre. Sem se preocupar muito se está bom ou se está ruim, você pode voltar depois mudar, entendeu? Acho que a dica é essa. Acho que o Rafael pode também comentar essa pergunta, né? Que acho que ele também tem boas dicas sobre isso. Você quer falar uma coisa antes? Não, é uma outra pergunta. Mas... Quer falar? Quer falar sobre isso? Sobre os escritores que eu estou comentando, por exemplo, a Helena Gomes, não sei se vocês conhecem. Ela escreveu A Caverna de Cristais, é uma série que dá a ideia, né? A Helena começa a escrever e não sabe o que vai acontecer. É algo meio maluco. Assim, um escritor fazer o processo criativo dela, mas funciona para ela. Só que eu e o Eduardo, a gente defende o que todo roteirista costuma defender, né? Você tem que saber o teu final. Mesmo que ao chegar no final você mude o final, mas pelo menos você sabe para onde você está indo. Senão, no meio do caminho, você começa a ver outros filmes, ler outros livros, né? Você acaba se perdendo disso. E de resto é isso que ele comentou mesmo. Você tendo essa direção, você vai conseguir. Rapidinho, pelo menos para mim, quando eu li o final dessa edição especial do Batalha do Apocalipse, que fala sobre todas as caças e sobre todos os céus, eu li aquilo e achei que era muito parecido com classes de RPG e tudo. E eu queria perguntar se vocês têm algum plano de oficializar isso, lançar um livro, um sistema baseado no universo da Batalha do Apocalipse. No caso da Batalha do Apocalipse, assim, eu comecei jogando um sistema do White Wolf. Não deu muito certo, porque chegava 50 dados por jogada. Então quem riu é quem conhece o sistema, né? Depois a gente passou a inventar um sistema próprio, que também não deu certo, porque ninguém é design de sistema no meu grupo e tal. E aí agora a gente está começando a jogar em D20, está dando mais ou menos certo, assim. Assim, planos eu tenho, mas é uma coisa que vai demorar um tempo, porque assim, eu divido com a tarefa de escrever os livros, então eu não posso me concentrar em fazer RPG, senão, né, o RPG é secundário, né, então quando rolar, acho que vai rolar sim, mas mais lentamente, assim, né. Eu botei no meu blog um sistema de RPG que eu fiz para Batalha do Apocalipse, assim, é bem ruim, assim, já falei que não, se quem quiser ver por curiosidade, mudar e tal, assim, né, aconselho por curiosidade, não, nem aconselho jogar, não. E aí, porque é uma coisa feita mais pro nosso grupo e tal, entendeu? Mas isso é maneiro se tivesse, sim. Obrigado. Oi, Eduardo. Todo o universo que você criou sobre os Filhos do Éden, a Batalha do Apocalipse, existem outros livros à frente que você já planeja fazer, mas eu queria saber também se, a paralelo a isso, você possui planos para também outros universos, outros tipos de história. Assim, por mim também, vou adorar todos os desse universo. Mas eu tenho uma curiosidade de saber se existe para você também planos de outros universos além desse. Mesmo que façam 2 universos paralelos, assim.
Mas... Com certeza, história sempre tem, né? Mas no momento eu estou concentrado, assim, tipo, em seguir a série, né? Escrever os outros da série e tal, mas tenho muitas histórias, né? Tipo, assim, o que eu escrevi muito durante a minha vida foi ficção científica e fantasia medieval. Fantasia porque eu jogava D&D, ficção científica eu sempre gostei de Star Wars, Star Trek, essas coisas todas, né? Aventuras de terror também, eu tenho um monte de aventura de Call of Cthulhu, alguém conhece Call of Cthulhu aí? Conheço. Lovecraft. Tem muitas aventuras de Call of Cthulhu que, assim, poderiam virar bons contos, boas histórias e tal. Tem muita coisa pela frente, né? Mas assim, também acho que a ideia tem muitas, agora é difícil não, mas ao momento eu acho que é importante se concentrar na história que você está fazendo. Eu tenho vontade de escrever outras coisas assim, vamos ver. Entendi. Ele falou sobre o sistema sobre o jogo Trevas, que é da galera da Daemon, que tem um sistema que você falou que estava procurando, testar em alguns sistemas para o jogo da Batalha do Apocalipse, jogo de RPG. O sistema da Daemon, eu acho que ele se encaixaria bem também, comparando com esse mundo Trevas, se você puder conhecer um dia. É um sistema muito legal mesmo, que eu acho que daria para adaptar mais fácil o Batalha do Apocalipse, todo esse universo. Se um dia conhecer, eu recomendo até, acho que deve ser mais fácil do que o D20. Mas... Na verdade, eu ia fazer a pergunta que ele acabou de fazer, mas eu estava pensando em uma outra... Eu tenho RPGista em Campinas pra caramba, né? Não, sobre outros estilos de livros e tal. Então, eu pensei numa pergunta meio estilo Azaghal para fazer agora. Que assim, você está vendendo muitos livros, qualquer lugar que você vai, com certeza tem muita gente, mas é um público que a gente sabe que é meio esquisito. Então, tipo, você, tipo assim, você tá andando em Ipanema, tem um gol gigante atrás de você, sei lá, umas coisas. Gente maluca, assim, tipo, já aconteceu algum caso assim? Não, maluco tem muito, na verdade. Mas eu acho que a tua obrigação, né, assim, colocar, na verdade, assim, que não tem muito, eu sou abordado muito na rua, não, assim, isso não acontece muito, não. O que acontece é que às vezes eu recebo, assim, e-mail, né, muito frequentemente recebo e-mail de gente perguntando se a parada é verdade e tal, tipo assim, sabe? É verdade, né? Por isso que eu tava no show. Caramba. É que você lembra melhor do que eu. Mas aí quando eu fui em Jô Soares eu falei assim, mas tem que lembrar que esse livro é de ficção. Aí ele falou assim, claro, mas tipo, o cara que olhar isso e achar que é um livro de documentário é um maluco. Aí eu fiquei na minha, mas eu pensei assim, não falei, mas tem muito maluco, Jô. Eu falei, né, mas tem muito louco mesmo. Então tem que se falar que é ficção, sabe? Então, mas tem. Agora, às vezes eu recebo e eu respondo as pessoas por e-mail, falando, não é isso, tal, entra de volta na realidade e tal. Eu tenho um caso que fala isso. Mas Conta você. Você é mais engraçado contando, né? O cara acha que, sei lá, loucos. Mas então é isso, entendeu? Tipo, então eu não tenho muito assim, pessoas que me abordam na rua, não. Em relação aos fãs, aos leitores, acho que todo mundo é muito tranquilo, assim, sabe? Acho que isso aí também é um pouco a postura que você tem diante da tua postura pública que você tem, né? Tipo assim, você escolhe, assim, tipo, o tipo de... Bem que você escolhe o tipo de público que você tem, sabe? Tipo, também respeitando o público vai te respeitar, né? Eu não entendo como é que, por exemplo, tem artista, assim, que, despreza o público, sabe? Tipo, afinal de contas, os caras, no fundo, indiretamente, os caras estão até pagando a tua conta, né? Pagam o teu salário, né? Os caras, assim, tipo, então, o cara chega... Eu não consigo entender quando eu vejo, assim, tipo, artista global e, sabe, tratando mal, tratando as pessoas e tal. Primeiro que a educação é uma coisa que é básica para todo mundo, né? Então eu tento, assim, ser o mais tranquilo possível e tal. E acho que também o meu público sente isso, assim, você acaba se aproximando por isso, sabe? Acho que quem é do mal, acho que nem se aproxima muito, sabe? Porque já vê que não bate energia, sabe? Acho que é um pouco isso.
Eu até lembrei, só terminando, que eu fiz essa pergunta que eu estava ouvindo, acho que o Matando Robô Gigante semana passada, o Afonso Solano estava, acho que o pessoal deve ter ouvido. E tem um cara, nem pode falar no horário, o que o fã gostaria de fazer com o Afonso Solano, sabe? Então, eu fico até preocupado, pô, se o cara tem uma exposição assim, tem umas pessoas que querem um pouco mais de autógrafo. Deixa eu complementar aí. Até que assim, a gente não escreve sobre anjo, tem dragões, tem fada e tal. Apesar do público ser maluco, é um maluco mais leve. Agora, o Bianco, que escreve sobre vampiro. Pra você ter uma ideia que aconteceu já com o André, por exemplo, ele já recebeu um e-mail do moleque falando pra ele lançou lá os 7, aí lançou o 7e e tal. Aí o cara foi e escreveu pra ele: ô André Bianco, olha só, eu sei que você sabe da minha vida e você tá contando. Então já tô te avisando, é melhor você parar. Aí ele lançou o Vampiro Rei. Aí vem meio: André Bianco, eu já te avisei, André. Você continua ignorando os meus avisos. Aí ele lançou o Vampiro Rei 2. O André Bianco, da próxima vez, eu vou te detalhar. Aí o André ficou. O André pegou e mandou pra ele escreveu assim: ô rapá, o negócio é assim. Tu quer resolver isso? Eu não vou até te buscar. Até junta os teus amiguinhos todos aí, a bruxa do 71, Papai Noel, e vem aqui em Osasco pra me encarar de frente. Nunca mais respondeu. Sem contar a leitora dele, que estava lá no de autógrafo. Aí veio a leitora dele. Daqui a pouco ela abre o sobretudo, coloca a mão dentro do sutiã. Dentre os seios ela puxa um tubo com sangue dela mesma. Ela trouxe pra ele, ela trouxe pra você. E o André até que se saiu bem, que ele virou pra ela e disse: obrigado, eu já jantei. Inclusive, hoje é aniversário do André. E eu acho que a gente deveria dar parabéns pra ele. O que você acha? É verdade. Vou ligar pro André. Tu tá filmando isso aí, né? Estamos filmando, bicho. Tipo o Paulo Coelho aqui. Vai atender o Dolph Lundgren. Passa ali pra aquela aqui. Coloquei o número. Ele já tá registrado, deve estar comendo. Finge, a gente acredita. Alguém quer falar uma coisa? Essa pergunta aí é pros três, na verdade. Vocês tiveram um bom caminho aí para finalizar, para fechar os volumes. E eu queria saber, assim, qual é a melhor forma quando você vai começar a escrever? Manualmente, você faz sua organização, ou vocês têm algum editor de texto específico, ou o bom simples Word? Assim, como vocês organizam as suas ideias e faz os manuscritos? Tem algum programa específico ou no Word mesmo? Como é que funciona? Acho que aí, falo eu, Rafael, depois você, se quer pegar lá. Você deve estar perguntando, não uma dica, mas como é que a gente faz, né? Porque de cara, vamos dizer que cada um tem o seu processo. Então, cada um vai falar como... Primeiro, no meu caso, eu uso o bloco para escrever, para criar as ideias, fazer brainstorm e tudo. Eu uso papel na fase de brainstorming, depois na fase que eu faço organograma com as ideias tudo. Aí depois, quando eu vou detalhar o capítulo, eu faço no Word e escrevo no Word, é isso. Eu não uso nenhum outro tipo de programa, só o Word mesmo. Bem básico, pelo menos comigo é assim. Tá. É isso aí.
Eu faço um processo de 10 páginas por dia. Se for. Em Time Roman 12, espaço duplo. A gente fez o Fantasticon esse ano lá em São Paulo, né? Eu, o Dudu e o André. Aí o Mata mediou, o Luiz Eduardo Mata. Aí até o André, quando também fizeram essa pergunta, né? Aí eu tinha comentado, o Dudu comentou, comentei, quando chegou o André, aí ele até, aquele jeito dele, né? Ah, isso aí. Eu normalmente fazia 3, 4 páginas por dia. Aí eu achei que eu tava arrebentando, até eu conheci o Rafael. Então eu fiquei muito mesmo.